Tchau, Oriô! Salve o povo cigano, salve o povo da boa fé, sejam muito bem-vindos ao Tenda da Cigana. O meu nome é Raíssa e hoje eu trouxe um recado, né, da própria espiritualidade para vocês. O que será que a espiritualidade quer falar aqui para vocês neste presente momento, né, da sua vida? Vamos descobrir? Para isso eu trouxe duas opções. A primeira opção, a opção do coral, né, um coralzinho aqui, ó. E a segunda opção, a opção do quartzo fumê. O quartzo fumê. Pausem o vídeo, se necessário, tá, pessoal? Mentalizem aí a sua situação de vida, seu momento de vida. Se você sabe, né, quem são seus mentores, firma a cabeça, pensa aí nos seus mentores, né? E vamos descobrir aqui, né? O que será que a espiritualidade quer te falar sobre esse momento seu aí da sua vida, neste momento, tá? Interessados em leituras particulares, o contato está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Lembrando que as leituras aqui do canal são gerais, são atemporais, não vai bater para todo mundo sempre, tá, pessoal? Se você achar que essa mensagem aqui ela não ressoa com a sua energia, eu convido você a conhecer os outros vídeos aqui do canal. Eu tenho certeza que alguma resposta você vai achar aqui nesse canal, tá bom? Vamos começar aqui então com a opção número 1. Tem uma energia muito doida aqui já, gente. Opção número 1, o coral. Espiritualidade? Como que estão os consulentes aqui da primeira opção, o coral, neste momento, tá? Como que eles estão? Primeira opção, o coral. Nossa. Orientação. Que mais? Exaustão. Hum. Mais uma. Vieram duas, eu vou aceitar. Comparação com nova visão. Eita. Com o fundo do deck, os amantes. Os amantes. Uhum. Vocês estão passando por um momento aqui agora que é como se a sua própria espiritualidade tivesse te mostrando a real de alguma situação, de alguma forma de você viver aqui, alguma forma de pensamento, é, que te levava a uma exaustão. Então, por exemplo, vamos supor assim, eu sinto que é uma coisa muito assim aqui. Por exemplo, você acreditava que só existia uma forma de ganhar dinheiro. Só que essa forma de ganhar dinheiro te deixava assim, exausto, sabe? Você não sentia aquele cansaço recompensatório, né? Aquele cansaço que a gente sente quando a gente tá fazendo muitas coisas. É até um cansaço gostosinho, né? Não. Era uma coisa aqui muito de. Parece que eu tô patinando, né? Rodando em círculos, e aí você ficava exausto aqui, entendeu? Com essa forma sua de ganhar dinheiro. Vamos supor assim, você sempre achou na sua vida que, sei lá, que você teria que ser CLT, entendeu? E agora a espiritualidade está te mostrando que existem outras formas de você ganhar dinheiro sem ser trabalhando para os outros, por exemplo, sabe? Vamos supor que isso aqui é um relacionamento. Independente de ser um relacionamento amoroso ou com um relacionamento de mãe e filho, pai e filho, amigos aqui, relacionamentos que eu falo interpessoais, entendeu? Duas pessoas aqui se relacionando de fato. Eu sinto aqui que é como se a espiritualidade estivesse te mostrando que assim,
você tá exausto dentro dessa situação, sabe? Parece que você compara, tá. É como se você, dentro dessa situação, você, independente se isso é um trabalho, se isso é um relacionamento com mãe, pai, com outras pessoas, enfim, independente de qual é a situação aqui, pessoal, é como se você entrasse é, nesse negócio, sabe, de comparar aquilo que você faz e o que, que você está recebendo dessa situação, entendeu? E a conta parece que não tá batendo, só que por algum motivo você ainda estava insistindo nisso daqui, sabe? A espiritualidade está abrindo aqui. Tipo, ó, presta atenção aqui. Pode ser, inclusive, que a espiritualidade tenha te colocado aqui numa situação que você possa fazer uma comparação mesmo, tá, gente? Por exemplo, você, igual eu falei da questão do dinheiro, adaptem, né, pessoal? Mas assim, você a vida inteira trabalhou para os outros. Aí a espiritualidade começou aqui a te levar para um caminho onde você trabalha sozinho, você é autônomo, né? E aí você passou um tempo trabalhando sozinho e agora você está comparando as duas vidas que você tinha, né? Uma trabalhando para os outros, outra trabalhando sozinho. Se é um relacionamento, assim, aquela coisa de tipo, nossa, a vida inteira eu achei que era assim que se relacionava. Só que a forma como eu estou me relacionando com essa pessoa, independente do que seja, tá, gente? Não tá legal, tá muito cansativo, né? Tá assim, eu tô capengando aqui já, eu já não tô aguentando, sabe? Então, por exemplo, vamos supor que é um relacionamento com mãe. Você a vida inteira achou que o relacionamento entre mãe e filhos era de um jeito X, né? Só que esse jeito X que você tá agindo, né? Essa forma como você tá amando essa pessoa aqui, ela tá sendo exaustiva para você. Aí você conhece alguém, ou então entra em alguma situação que você vê outra forma, outra pessoa, né? Amando de outra forma, né? Se relacionando de outra forma. E aí você pensa, nossa, tem essa forma aqui de relacionar. E dá certo, né? Porque do jeito que eu achei que era certo, não tá dando certo, né? Mas aquela pessoa ali, ela tá fazendo uma coisa que eu achei que não dava certo e tá dando certo. Então, é como se vocês estivessem aqui, ó, nesse, né? Nesse olhar em volta e perceber situações aqui que talvez por alguma crença você achava que não era assim, né? Que tinha que ser de um jeito X, Y, Z, e você vê outra pessoa fazendo de outro jeito, e você fala, olha, funciona também. Enfim, vamos abrir aqui mais, né? Certo. E o que que é que está acontecendo aqui para eles estarem nessa energia aqui, espiritualidade? 8 de ouros, certo? O que mais? 5 de copas. Aí o que eu tô falando, né? De você fazer, fazer, fazer e não sentir que, sabe, assim, o diabo, meu Deus, o diabo. Peraí, gente, muitas cartas. Cavaleiro de ouros, o Papa, o que eu falei sobre formas, né? Formas que você aprendeu que era, formas que você acha, gente, a vida, ela não tem um manual não, tá? Rainha de espadas, o eremita, não existe um jeito sem, assim, gente, tem coisas que é nitidamente errado, assim, você passar os outros para trás, você prejudicar as pessoas, né? A gente não interfere no livre-arbítrio do outro, né? Essas coisas, entendeu? Mas a vida, ela não é um preto no branco, sabe? Assim, uma coisa, ai, é assim e pronto, né? Porque a vida inteira a gente viveu assim, não, são bilhões de pessoas na Terra, gente. A gente 2 de copas com a torre. É muita gente na Terra, sabe, pessoal? Então, assim, essa história de que tem que ser de um jeito assim, assim, assado, tá? Desconfiem sempre, por exemplo, vamos supor que você entre em um lugar para poder desenvolver espiritualidade, independente da religião, tá, gente? O lugar que começou a falar que só existe aquela doutrina, o lugar começou que a,
a botar como se todas as outras coisas, né, as outras religiões fossem errada, né? Desconfiem disso aqui, tá, gente? Sete de pau. Sete de pau. Eu sinto aqui, pessoal, que é igual eu falei, para muitas pessoas aqui, isso aqui ou é uma situação familiar, ou isso daqui é um relacionamento, só que é um relacionamento baseado, tá? É, é como se fosse, tá? É como se fosse meio, não é de aparência, gente. Eu sinto que assim, vocês até têm uma certa estima por essa pessoa aqui, entendeu? Se isso é um relacionamento. Mas aqui tá muito pautado assim, por exemplo. Eu aprendi na minha vida que o curso da vida é eu cresço, aí, vamos supor, eu faço ali o ensino médio, tudo certinho, vou fazendo curso, aí eu entro no mercado de trabalho, faço faculdade, aí eu formo, aí eu tenho caso, tenho filhos, e sabe assim, você meio que tá seguindo aqui um script que não está sendo legal para você, porque pelo que eu tô vendo aqui, é como se você não viesse para poder viver esse script. Tem aparecido muito esse negócio, gente, de coisas aprendidas, né? Aprendidas dentro da religião, aprendidas dentro de casa, né? Crenças que a gente vai adquirindo, né? Vai formando aí dentro da gente, mas de uma forma muito ruim aqui, sabe? Como se isso virasse um limitador, entendeu? Então, por exemplo, assim, eu vou dar um exemplo, tá, pessoal? Ai, todo mundo da minha família ou é médico, ou é engenheiro, ou é advogado. Então eu tenho que ser médico, engenheiro e advogado. Só que aí você não vibra que gostar de ser médico, engenheiro e advogado, né? Você gosta que, por exemplo, dá um exemplo, tá, gente? Você gosta que de dar aula, né? Você aqui tem alguma coisa artística, então às vezes você é artista, pode ser ator aqui, né? Gosta de coisas assim muito fora do que a sua família determinou que era profissão. É um exemplo, tá, pessoal? Mas pode ser, por exemplo, assim, você tá num relacionamento, você se apaixonar por uma pessoa do mesmo sexo e você ser de uma religião que não permite, né? Pode ser aqui também. São muitas coisas aqui, gente, assim, é como se vocês estivessem divididos entre esse conjunto de regras, esse conjunto de dogmas, de crenças e é, aqui aquilo que você de fato gosta por prazer, né? Parece que é muito doido isso aqui, né? Parece que o que te dá prazer na vida aqui é uma coisa que vai contra esses dogmas, entendeu? De alguma forma para você, né? E aí você entra aqui numa energia mentirosa consigo mesmo, tá? Mentirosa consigo mesmo, de que esse é o caminho, aí você super se esforça, só que não tem essa sensação de satisfação emocional, porque é uma coisa muito fora do que você gosta de fazer, do que você quer fazer, muito fora da sua essência aqui, gente, sabe? Do seu eu. Aí vocês ficam chateados, como se tudo que vocês estivessem fazendo não tivesse valendo a pena, entendeu? Eu sinto aqui isso aqui é um relacionamento mais racional, mais frio, entendeu? Por isso que eu falo assim, que pode ser por aparência, porque pode ser que a outra pessoa que tá contigo também tá na mesma frequência, entendeu? De estar em uma relação e tal. Não sei, vem até uns trem assim de casamento arranjado, sabe? Assim, se existe ainda, gente. Tipo aqui no Brasil, não sei, né? Deve existir, né? Como eu falei, 10 bilhões de pessoas aí no mundo, deve ter, deve ter. Mas assim, é como se. Que loucura isso. É como se você, por obrigação, tá? Não tem outra coisa aqui. Obrigação. É, obrigações que nascem desse dogma, né? Dessa crença aqui, dessa religião, dessa crença de vida, dessa forma de criação aqui, enfim, né?
que limita você, faz você, tipo, ofertar aqui, meio que seguindo o script, porém, meio que vivendo isolada emocionalmente, né? É como se você já até tivesse meio que se acostumando. Algumas pessoas aqui que eu tô falando estão enxergando exatamente isso, né? Pode ser que vocês tenham tido alguma briga aqui e agora você tá recluso, né? Assim, o eremita, gente, você silencia para buscar a sua luz, né? Sua resposta ali interior da coisa. Então, parece que aconteceu aqui. Eu vou perguntar pro baralho cigano, mas assim, aconteceu alguma coisa aqui, né, pessoal, que meio que ruiu, né? E aí fez você mudar aqui um pouco a visão, né? Porque como vocês estavam nesse dogma aqui, talvez esse dogma é assim, você tem que ficar nessa profissão, você tem que continuar nesse casamento, você tem que continuar tratando seus familiares assim, entendeu? E aqui tá falando que isso aqui é uma crença muito enraizada que está sendo quebrada agora, né? A partir de uma atitude que alguém aqui teve em volta de vocês. Então, se isso daqui é um trabalho, às vezes aconteceu alguma coisa aqui no trabalho, porque eu vejo que tem a ver com parcerias, né? Então, aconteceu alguma coisa aqui no trabalho que fez você desanimar total, né? E aí agora você tá assim, comparando, né? E se eu sair daqui? E se eu me movimentar? Meu cavaleiro de ouro, gente, ele é lindo que dói. Então, assim, vocês ainda estão no, sabe? Certo, espiritualidade. E o que que vocês querem dizer para os consulentes aqui? Gente, aí parece que vocês estão deixando a coisa ruir aqui, né? Tá começando a enxergar as coisas como elas são mesmo, né? Sem esse véu dessa crença, desse dogma. Aqui caiu, pessoal, a estrela, a carta, o urso. Nossa, o urso com o diabo, galera. Talvez, gente, assim, por vocês estarem felizes, né? E vocês acreditarem, assim, que só existe esse caminho, talvez até vocês tenham meio que, para algumas pessoas, tá? Meio que virado casaca aqui, se tornado pessoas meio egoístas, né? Porque é aquela coisa, eu tô sofrendo, e se eu tô sofrendo é porque todo mundo tá sofrendo porque tá dentro dessa situação. Então, que se dane aqui também, entendeu? É mais ou menos isso aqui que tá vindo, gente. Então, assim, a casa, a foice, eita, a foice em cima do Papa, a chave, as alianças, tá trocado isso aqui, tá? O chicote e o coração. É, o caixão aqui no final do deck. O que que eu tenho pra dizer aqui pra vocês, gente? Eu não, né? A espiritualidade. Eu tô só passando recado. É, vocês, depois dessa descoberta aqui, né? Dessa mudança de visão aqui, né? Pode ser que vocês tenham conversado com alguém que fez vocês repensarem algumas coisas aqui, olhar pra isso. Pode ser que, igual eu falei, essa pessoa teve alguma atitude aqui. Porque, assim, se isso aqui é um relacionamento, você tá com a rainha de espadas, né? Uma pessoa racional, mais fria, assim, né? Mais. Não é uma pessoa muito romântica, né? Sou mais direta. Então, assim, pode ser que alguma coisa que aconteceu que fez, sei lá, sabe? Pode ser que você tenha se decepcionado com essa pessoa, né? Tipo, eu tô aqui sofrendo, exausto nessa situação. E aí eu descubro alguma coisa aqui que a outra pessoa tá fazendo, que aí eu percebo que, tipo, fazendo à toa, né?
É, o que a espiritualidade tem para te dizer aqui, cara, é que assim, a solução para essa falta de satisfação emocional que você tá tendo aí, sabe, essa sensação de nervosismo, entendeu? Eu sinto que vocês estão no ego purinho aqui, gente, entendeu? Talvez por medo de quebrar uma regra social ou por medo de ir contra, não sei, uma tradição aqui, sabe? Tem uma coisa muito de tradição, por isso que eu falei, né, casamento arranjado, coisa assim. Vocês estão com medo de, de se tornarem literalmente um diabo, né? Por conta de uma quebra de uma regra aqui, entendeu? Só que o que você não tá percebendo, que a espiritualidade tá vindo aqui te falar, é você se mantendo numa situação por aparência aqui, ou por conta dessa tradição, assim, sem verdadeiramente querer estar aqui, entendeu? Só por obrigação, é que faz você entrar nessa energia, né? Porque você vai vibrar no ego, cara. Você vai fazer o possível e impossível pra mostrar que tá bem para as pessoas, assim, né? Tipo assim, tá, nossa, minha vida é perfeita. É, você vai agir de uma certa falsidade aqui, sim, com algumas pessoas, principalmente se isso aqui é um relacionamento com essa rainha de espadas, né? Então, assim, é como se a espiritualidade estivesse falando o seguinte: você não tá errado em quebrar esse padrão se isso tá te limitando, entendeu? Se isso tá te fazendo infeliz, né? Ai, Raíssa, mas o que que eu vou fazer se eu sair dessa empresa? Você vai procurar outro serviço, né? Você não precisa pedir demissão e contar com a sorte. Você pode se movimentar, entendeu? De uma forma organizada até outro objetivo. Ai, como que eu vou largar esse relacionamento? Eu tenho filhos aqui, pipipi, popopó, tal. Gente, essas coisas, elas são resolvidas, tá? Isso aí é passível de resolução. O que tá difícil aqui, o que tá travando vocês aqui, é que vocês têm realmente uma crença de que se vocês fizerem algo aqui, vocês vão estar assim, pecando, indo pro inferno, fazendo uma coisa horrível, vocês vão ser mal vistos, sabe? Assim, só que a real é que vocês estão numa relação fria. Se isso aqui é um relacionamento, vocês estão numa relação fria. Se isso daqui é um serviço, uma coisa assim, é como se você estivesse fazendo por obrigação, né? Óbvio, gente, que tem hora que a gente quer, sim, a gente quer não, né? A gente tem que trabalhar meio que por obrigação, a gente tem que pagar conta, né? A vida não é um morango, né? Mas aqui eu tô me comunicando com pessoas que, assim, parece que tá trilhando um caminho profissional, né? Não é só assim, vou trabalhar para ganhar dinheiro. Tá realmente insistindo, por exemplo, numa profissão que é uma profissão que não é legal, cara. Você não gosta de fazer isso, entendeu? Você tá fazendo porque é tradicional da família, porque você acha que vai ganhar mais dinheiro com essa profissão. Não sei, você tem uma crença aqui relacionada a isso, entendeu? E o que estão falando aqui é que você entra nessa energia ruim aqui é quando você mente para si e para os outros para poder continuar dentro de uma situação só para cumprir tabela, né? E que a chave desse rolê todo aqui, né, para você resolver essa parada toda, essa sensação de lutar contra seus próprios sentimentos está vindo aqui. Parece que você fica por muito tempo assim, não, isso aqui é bom sim. Eu é que tô sendo ingrato, tá? É isso, é meio que vocês não querem cair nessa parada, né, de ingratidão. Só que a verdade, cara, é que assim, a frequência que você tá vibrando agora, junto, né, dessa situação, de uma forma. Gente, olha isso aqui, desculpa. É o diabo e o urso, entendeu? Isso aqui é ego purinho, sabe? Ego, apego, controle, entendeu? Não sei. O que a chave dessa coisa aqui toda é você silenciar aqui, né? Entrar aqui na energia do eremita, entendeu? Conversar aqui com você mesmo e deixar aquilo que te faz bem vir para fora, né? Tipo, descobrir aqui dentro de você o que é que de fato me preenche, porque parece que seguir essa tradição ou essa tabela aqui, essa coisa que falaram que você tem que seguir, entendeu? Pode ter gente aqui, gente, que realmente é aquela história, né? Sonhou muito em ter uma família, entendeu? Tem gente aqui que pode até ter achado, nossa,
específico isso, tá, pessoal? Mas assim, pode até ter achado que assim, eu sofri uma situação lá na infância relacionada à família. No momento em que eu tiver a minha família, eu curo isso. E a espiritualidade tá falando assim, cara, tu tem que olhar pra dentro, entendeu? Essas situações externas que você tá botando aí, né, lutando, achando que não, isso aqui faz parte pra eu melhorar. Você só vai melhorar aqui a hora que você realmente olhar pra dentro, tá? Uma terapia pode ajudar aqui, uma leitura pode ajudar aqui, entendeu? Porque parece que aquilo que você é de verdade tá preso, né? Lutando pra sair, ou você lutando contra você mesmo. Que loucura isso aqui, né, gente? Mas parece que finalmente aqui aconteceu alguma coisa que a espiritualidade conseguiu te, né? Oh, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, tá? Dá uma. Para aí, ó. Para um pouquinho, né? É a carta do enforcado também, então pode ser que tenha sido uma situação que você ficou assim. O que eu faço agora, né? Aqui, ó. Estou comparando. Estou comparando a vida tradicional aqui com outras vidas, né? Pode ser que você tenha amigos que tenham outros tipos de vida, você vê que eles são felizes também. Aí vai desconstruindo, né? Aquela coisa de que tem que ser assim. É, com o baralho das Marias Padilhas aqui, o que mais espiritualidade vocês gostariam de falar para esses consulentes? Tá até meio repetitivo, né, pessoal? Mas tá saindo muito mesmo isso daqui nas últimas leituras. Pessoa intermediária. Pessoa intermediária aqui. Justiça ou equilíbrio emocional. Morte ou alguém que foi embora. Para algumas pessoas, essa situação aqui. Tá, eu vou terminar aqui, peraí. Vitória, traições, mais 4. Espiritualidade menor, casamento. Caiu em cima da torre aqui, eu vou deixar isso. Ó, tem mais uma virada. Amigo fiel e aliado. Mais uma. Vieram duas, eu vou aceitar, tá? Eu vou trocar esse aqui. Obrigado, fica aqui. Grande amor, caminhos abertos. E aqui, notícias distantes por caminhos distantes. É o que eu tô falando, sabe? Pode ser que vocês estão olhando para alguém e vocês estão falando assim, nossa, essa pessoa vive diferente de mim, né? Eu achei que o jeito que eu vivia era o jeito certo, né? Que o jeito que eu me relacionava era o jeito certo, que essa pessoa que eu me relacionava era a pessoa certa, que essa profissão que eu tinha era a profissão certa para mim. Mas aí você meio que entra em contato aqui com situações onde pessoas fazem aquilo que amam, onde pessoas estão em relacionamentos com uma dinâmica diferente, né? Eu, sei lá, talvez conheceu ou teve vivências aqui em outros trabalhos, em outras profissões e gostou mais, né? E aí eu sinto que isso, né, somado aqui a uma atitude dessa rainha de espadas aqui, que eu sinto que pode ter sido assim. Talvez, gente, essa rainha de espadas aqui, ela teve algum comportamento muito parecido, tá? Muito parecido com alguém aí da família que vocês não gostam. Específico isso também, né? Então, vamos supor assim, não sei, a minha mãe é uma pessoa muito chorosa, sei lá, né? Muito manhosa, muito dramática. Aí essa pessoa começou a ficar muito assim, entendeu? E aí você olhou esse comportamento que vinha da sua família, juntou aqui, né, que esse estágio de comparação de situações que você está agora olhando o que você vive hoje com o que outras pessoas vivem, né, em cenários diferentes, você está começando a parar e pensar, epa, 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 né? A sua espiritualidade está dizendo que esse padrão, ele vem muito mesmo aqui, a morte ou alguém que foi embora, né? Ele vem muito mesmo assim de um ensinamento da família. Pode ser que, que tenha acontecido alguma coisa entre família aqui que fez você criar esse padrão aqui muito forte. Então, por exemplo, vamos supor que você, sei lá, você foi abandonado pelo pai. Aí você acha que se você se separar, você vai estar abandonando seu filho.
espiritualidade tá falando aqui que abandono é vocês não querer mais ver, tá, gente? É não querer mais ver, não pagar pensão, entendeu? O estar ou não com as pessoas aqui, sabe? Ou então aquela coisa assim, de a minha mãe teve que criar eu e os meus irmãos sozinha. Então eu tenho medo de separar do pai dos meus filhos, mesmo isso daqui sendo ruim, entendeu? Tá meio estranho, pra eu não passar a mesma dificuldade que aquela pessoa passou, sabe assim? E que essa essa situação ela tá vindo agora justamente aqui pra você vencer isso, entendeu? Tem uma mentora feminina, independente da sua religião aí, mas é uma mentora feminina aqui que eles estão me falando, tá? Que tá assim, ela quer porque quer te dar uma coisa melhor. Principalmente se isso daqui for no quesito emocional mesmo, gente, assim, relacionamento. Eu vejo que tem muito a ver com relacionamento, mas também vejo que tem muito a ver, assim, com. É porque, tipo assim, a situação parece ser um relacionamento, entendeu? Mas essa mudança, né? Essa visão, esse desconstruir esse dogma, né? É uma coisa que, ó. É uma coisa, galera, que assim, tá abrangindo tudo, entendeu? Comida dos gatos, gente. Alimentador automático. É, é como se o quebrar disso tá sendo em todas as áreas, entendeu? E aqui é essa mentora feminina que tá dando um jeito, assim. Eu sinto que ela tá até meio braba, assim, que ela tá naquele momento, assim, né, naquele estágio de tipo, se a pessoa não enxergar, eu vou ter que apelar, porque é como se ela estivesse querendo abrir os seus caminhos emocionais aqui, entendeu? Você parece que limita sua parte emocional demais por conta de dogma, por conta de regra imposta, né? E não são coisas assim, por exemplo, você pode, é igual eu falei, você pode estar num relacionamento homossexual aqui e achar que isso é pecado, achar que você vai pro inferno por conta disso, gente. Sabe assim? Então, é a sua espiritualidade que tá, né? Essa mentora feminina aqui que tá falando, chega, você vai olhar. E é pra você olhar mesmo, né, pessoal? O que que é que aconteceu que você. Será que você não quer ser igual ao seu pai ou à sua mãe? E aí você fica presa aí, né? Meu pai e minha mãe fez isso meu pai fez isso com a minha mãe, ou minha mãe fez isso com meu pai, então eu não posso fazer isso com meu marido ou com a minha mulher, é alguma coisa nesse sentido, sabe? Beleza, pessoal. E o conselho aqui pro pessoal? Ó, caiu aqui. Eita, cai não, gente. Indo com a correnteza, moralidade e confiança. Aqui tá falando, pessoal, o conselho que tá vindo é amistosidade, 2 copas de novo. Você tá passando por um momento de quebra, né? Vocês estão quebrando expectativas, quebrando ilusões, entendeu? E tem hora que vai dar um pouco de medo mesmo, porque tá desafiando aqui, provavelmente, inclusive, a forma como você vive no geral, né? Mesmo que independente do que é essa situação aqui, né, que fez você, que tá te aprisionando aqui, né, que teve aqui uma coisa aqui, né, uma situação aqui dentro dessa situação é, que te mostrou que você tá seguindo aí, né, conjunto de regras que não necessariamente você precisa seguir, entendeu? É, é como se isso fosse muito geral, sabe? E afeta várias outras áreas da sua vida aqui, né? Você tá muito preso mesmo, assim, tradicionalismo de família, volta a dizer, carta da moralidade ali, então, assim, é, tá pedindo para você continuar indo com calma mesmo. Eu sinto que vocês são pessoas aqui que vocês dão um passinho de cada vez, né? É, é por aí mesmo, mas que é para você confiar aqui no processo, porque a sua espiritualidade, né, igual eu falei, essa mentora feminina aqui, tem muita cara de ser pombogira isso aqui, viu, gente? Cigana, porque assim, é como se ela tivesse querendo renovar aqui a sua área emocional no geral. Então, assim,
ela não quer que você permaneça, né, em situações de trabalho que você não goste, que você tenha que, tipo assim, fazer das tripas ao coração para conseguir se manter nesse lugar. Ela não quer você em um relacionamento escasso. Ela não quer, assim, você em uma dinâmica tóxica com familiares. Então é para você olhar isso daí, transformar isso daí, né? Você, estão falando para pedir aqui, você não é o seu pai, a sua mãe, você, sabe, você é outra pessoa. Você pode trilhar seu próprio caminho, entendeu? É, tem muita coisa que vocês estão achando que é errado aí que não é errado. Que é mais errado vocês continuarem do jeito que tá, entendeu? Mentindo para si mesmo e para as pessoas para continuar dentro desse conjunto de regras. É isso? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam aqui no canal, tá? Mandem para alguém que vocês sabem que vão gostar, né? Eu peço por favor a ajuda de vocês para interagir aqui. Porque quanto mais vocês interagem, mais o YouTube entende que o conteúdo é relevante, mais ele recomenda para outras pessoas, tá? Interessados em leituras particulares, o contato está na descrição do vídeo. E vamos passar aqui agora para a segunda opção, a opção do quartzo fumê. Espiritualidade. Como que estão os consulentes da segunda opção, o quartzo fumê? Pulou aqui já. O forasteiro, exaustão, sonho. O fundo do deck, projeções. Estamos falando aqui com pessoas. Por quê? Eu tô falando aqui com pessoas que estão se sentindo assim, extremamente cansadas também. O pessoal da primeira opção também tava assim, tá, pessoal? Eu sinto que vocês aqui têm saudade de um tempo, saudade de alguém, ou quer muito que aconteça algo, mas esse algo não acontece, e aí você fica exausto. Eu sinto que às vezes você pode estar querendo assim, tá esperando uma atitude ou algo de alguém, mas isso daqui é muito assim, a forma como eu me sinto, a forma como eu acho que essa pessoa deveria agir comigo, sabe assim? Tem gente aqui que tá preso sem saber que tá, né? Assim, a carta do forasteiro aqui, pessoal, ele tá num. Tem uma corrente aqui com um cadeado, e aí ele tá preso aqui, né? Aqui dentro. Só que o que ele não tá vendo é que o cadeado tá aberto, sabe? Assim, ele consegue abrir essa portinha aqui e sair. Mas vocês estão presos, esperando que alguém tenha uma determinada atitude com vocês. Talvez, ou alguma coisa, né? Tenha alguma atitude dentro de alguma situação. Alguma situação que você, ou você sonha muito que aconteça, ou você sente muita falta, ou ambos, né? Certo. O que está acontecendo com eles agora para eles estarem nesta energia? Nossa, gente, muitas cartas. Muitas, muitas, muitas. Metade do baralho, aí não. Aí. Valete de copas. Rainha de espadas. Valete de espadas. Não vou aceitar. Três de ouros. Rainha de copas. Nove de espadas.
Cavaleiro de ouros. Quantas pessoas? É, 5 de ouros. Mais uma, por favor. Não virou. Quero virada, por favor, por gentileza. Vixe, caiu 3. Não vou aceitar. Só uma, pessoal. Ui, caiu. O louco. Gente, a lua. Olha, pessoal. Tem um puxão de orelha aqui. Vocês estão numa dinâmica aqui, entendeu? Nossa, eu vou falar. Eu tô rindo não é de vocês, não, gente, é da situação, porque assim, ai, eu já passei por isso aqui, é bem chato. É, galera, vocês estão assim, ou vocês estão apaixonados por alguém, ou vocês estão tendo uma visão aí muito romantizada da vida, de que as coisas são. Sim, gente, as coisas nem sempre são difíceis, mas elas também não é de bandeja aqui, não. Entendeu? Aí eu não sei. Vocês estão preocupados, entendeu? É, porque parece que essa pessoa aí, ou essa situação, não tá tendo a atitude que vocês gostariam que elas estivessem tendo com você, né? Então, por exemplo, aqui. Ah, Raíssa, isso daqui é um relacionamento, né? É como se você ofertasse aqui, né? Mas ofertasse também meio, não sei se quero, não sei se não quero. Eu não sei se vocês têm um pouco de medo dessa pessoa aqui, entendeu? Mas, sei lá, vocês tiveram algum comportamento aqui que eu acho que vocês nem têm consciência de que foi um comportamento meio imaturo com essa pessoa ou essa situação, entendeu? E aí vocês estão esperando que essa pessoa, por exemplo, venha atrás de vocês para ofertar alguma coisa aqui, né? E te tirar de um estado aqui de. Vocês ficam preocupados. É muito doido. Eu sinto que assim, é como se vocês estivessem em um lugar, vocês não se movimentam para ir atrás dessa pessoa, para tentar resolver uma situação aqui, independente do que seja. Aí vocês ficam preocupados dessa pessoa, tipo, dela tá em outras coisas, né? Outros projetos, outras possibilidades aqui e não lembrar de vocês, mas vocês mesmo que parece que vocês não se movimentam, né? Que coisa mais doida. Como se vocês ficassem presos em um lugar, sentindo essa preocupação, sentindo medo dessa pessoa que sumir e vocês ficar aqui. E aí isso vai deixando vocês exaustos, né? Por que que será? Eles estão pedindo para você fazer essa autoanálise. Por que que você está esperando essa pessoa aqui? Entendeu? Porque assim, gente, pode ser que essa pessoa tenha vacilado contigo e tudo mais. E você tá querendo, tá sentindo falta, ai, que falta dessa pessoa. Ai, a minha vida, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Só que na verdade isso aqui é uma questão sua, tá? Essa pessoa nem é tudo isso que você tá pensando, tá? Ou aqui você, né, é essa pessoa, na verdade, né, nessa situação aqui que você pode estar preocupada, etc, tal, e essa pessoa pode ser imatura, tá? Ou outro caso aqui é você, que é o que eu tô sentindo mais, né? Que teve uma atitude muito imatura com uma pessoa aqui que é bem racional. Ela é tipo assim, eu sou muito amorosa, mas pisou no meu calo, corta ele a cabeça, entendeu? E eu sinto que vocês ficaram meio
meio chateados dessa pessoa ter revidado ali, né? Tipo, não é revidado, né? Ter reagido a esse comportamento seu aqui. Pode ser que ela realmente tenha afastado, tenha vazado fora, tenha falado, ah, quer saber de uma coisa? Tá me tratando assim? Que se lasque. E aí você ficou na esperança dessa pessoa voltar, né? Dessa pessoa vir ofertar alguma coisa pra você, dar uma de louco. Tem gente aqui que achou que o outro ia descabelar, tá? E essa pessoa fez isso. Agora você está preocupado. Só que o que a espiritualidade está falando pra, né, falar aqui é para vocês parar e pensar. Primeiro, por que eu estou esperando essa atitude dessa pessoa? Entendeu? Será que vocês realmente não sabem quais são essas atitudes aqui, né, que fizeram essa pessoa afastar? Entendeu? Talvez em algum momento você ofertava, em outro momento você cortava. Você é o tipo de pessoa que aparece e some? Cuidado, viu? Porque aqui a espiritualidade está falando que isso aqui tem alguma coisa a ver com vocês, tá? Esse padrão de comportamento aqui não é certo, né? Assim, as coisas fluem mais fácil, gente, quando as duas pessoas dentro de um relacionamento, dentro de um trabalho, dentro de qualquer lugar, quando as duas pessoas elas param e são maduras o suficiente para conversar e tal, entendeu? Aqui, ou você agiu numa infantilidade, ou essa pessoa agiu numa infantilidade, entendeu? Se essa pessoa agiu numa infantilidade e você está esperando ela voltar, que é o que eu tô vendo aqui, vocês estão esperando alguma coisa, assim, estão na expectativa, frustrada já, vocês já estão assim, isso aqui não vai acontecer, isso aqui não vai acontecer. De alguma coisa acontecer, né, da pessoa com relação a você. Se isso aqui, essa pessoa foi infantil e você ainda está esperando isso, a espiritualidade está mandando vocês parar e pensar o porquê que eu quero que essa pessoa volte. Se ela é tão instável assim. Tal. Também tomei uma lapada aqui, gente. Agora, se é o contrário, se é você que teve essa atitude imatura, a espiritualidade está parando, tá pedindo para você parar e repensar no porquê que você teve essa atitude aqui, né? E no porquê que depois de você ter essa atitude, você ainda esperava que essa pessoa fosse fazer alguma coisa. É como se a espiritualidade estivesse tentando te mostrar aqui agora senso de. Ai, gente, como que é o nome? Responsabilidade mesmo, assim, né? Olha, você agiu assim, entendeu? Não é porque talvez você esteja acostumada a agir assim, as pessoas ficar doidas atrás de você, né? Que que é assim, entendeu? Tem gente que não vai cair nessa, sabe? E se você tá nessa situação que a pessoa vai e volta, a pessoa não dá notícia, assim, te trata, te descarta. A hora que tá bom, tá ali contigo, a hora que não quer mais, não dá nem satisfação em nada. Aqui, gente, a espiritualidade tá falando, olha, cuidado, tá? Às vezes, se você quer profissional, às vezes, assim, tem hora que tá muito bom, tem hora que tá muito ruim, tem hora que tá muito bom, tem hora que tá muito ruim. Essas coisas instáveis, gente, a gente precisa parar e olhar, porque a maioria das vezes, ou a gente tá com algum padrão que a gente aceita essa instabilidade na nossa vida, ou a gente tá provocando essa instabilidade na nossa vida por causa de alguma coisa aqui. E aqui, gente, com a carta das projeções, ou vocês estão projetando uma falta, ou vocês estão é, jogando a responsabilidade do que vocês fizeram nas costas de alguém. Entendeu? Não adianta ficar preocupado de você ficar, de não ter um retorno dessa pessoa, ou dessa situação, entendeu? Você também tem que fazer por onde aqui. O que mais aqui, espiritualidade? Com o baralho o baralho cigano. O que que vocês gostariam de dizer para os consulentes da segunda opção, o quartzo fumê? Ó, a torre com o valete de copas aqui. As alianças, pode ser que tenha alguma coisa nessa leitura que está conectada na outra, porque veio aqui de novo a Rainha de Espadas com aliança, e ela veio exatamente assim no último jogo, né? Então, pode ser que tenha algum complemento lá, se vocês quiserem assistir. A carta com o Valete de Espadas, eu tô entendendo tudo aqui agora. O jardim,
Esse comportamento instável, seu ou da outra pessoa, é assim. A pessoa não fala sobre sentimento, ó, caminhos abertos. A pessoa não fala sobre sentimento. A pessoa não fala sobre o que, que ela tá. Sabe assim? Ela oculta tudo. É aquele tipo de pessoa que não quer mostrar que tá vulnerável de jeito nenhum. Então acha que, por exemplo, mostrar que tá apaixonado é assumir vulnerabilidade. Sabe assim? E a comunicação dessa pessoa, para piorar, ainda é uma comunicação atravessada, né? Então, assim, se você está nessa situação de querer essa pessoa de volta, analise. Porque você merece ser amado e tratado com respeito. E aqui parece que essa pessoa ela é meio ignorante e extremamente fechada. Por uma imaturidade, ela não compartilha do sentimental dela. Entendeu? Ela é uma rainha de espadas. Por isso que eu tô falando pra vocês olharem lá. Ela é uma rainha de espadas. Entendeu? E aqui, se você é essa pessoa, cara, analisa isso aqui, tá? Porque essa pessoa te cortou não foi à toa. Essa instabilidade aqui, a espiritualidade está falando que assim, é como se você estivesse entregando para essa pessoa só o pior, que é a falta de educação e uma escassez aqui sentimental, entendeu? Então essa pessoa não vai ficar. O cão, a cigana, gratidão. O cão, a cigana, cavaleiro de ouros, é a árvore. Essa pessoa, gente, assim, os ratos. Essa pessoa que está se relacionando com você, que foi embora, ou você que está me assistindo aqui, está se relacionando com uma pessoa nesse padrão que eu tô falando aqui, é como se vocês estivessem cansados. Vocês estão querendo aqui em busca do sólido, né? E a espiritualidade está dizendo que se você ainda está em dúvida, né, veio aqui só, né, ainda não de fato cortou a cabeça dessa pessoa aqui, ela tá falando que é para você fazer isso, leitura geral, tá, pessoal? Filtrem, pelo amor de Deus, né? Quiser confirmar a energia a leitura só na sua energia, o contato tá na descrição, mas ó, né? Mas é que assim, parece que você tá rodeado, né? Ou essa rainha de espadas, que é essa pessoa com quem vocês estão lidando, que cortou vocês por causa da infantilidade de vocês, né? Tá muito rodeada de pessoas, tá seguindo um outro caminho aqui, né? Tá crescendo, tá indo em busca dessa prosperidade. E aí você tá numa sensação assim, até triste, porque você sente falta, você sente uma certa raiva, porque você acha que essa pessoa tem que voltar aqui para poder descabelar, né, e tal. Você se sente presa, achando que você não consegue fazer nada, né? Que na verdade quem tem que fazer alguma coisa é essa pessoa. Só que aqui a espiritualidade está falando o seguinte, cara. É, quem tá mantendo essa distância é você, entendeu? E essa pessoa, ela tá seguindo. Então, ou movimente-se, tá? Modifica movimento aqui e faz alguma coisa, ou então esquece, sai aqui dessa energia de se sentir preso, entendeu? E vai olhar o porquê que você, se você é a parte infantil aqui, né, imatura, dessa tiragem aqui, o porquê que você tá agindo assim com as pessoas. Isso daqui tá, tipo assim, te atrapalhando muito, tá? O que mais aqui? Se você é a pessoa que tá se relacionando, é igual eu falei, você tá indo atrás de uma coisa sólida agora, né? E você tá sentindo falta dessa pessoa aqui muito por conta, sei lá, de alguma situação aí que aconteceu na sua vida que fez você ressoar com esse padrão tóxico. Você gosta dessa instabilidade aqui de alguma forma. Não é nem gostar, mas é como se você fosse acostumado, entendeu? Ó, roubo, perdas, desgaste ou pessoa perigosa. A consulente, a maioria de vocês aqui que tá me assistindo, vocês são rainha de espadas, né? Mas eu sei que tem outras pessoas aqui, que é a outra parte que tá me assistindo também. Virtudes e sabedoria. Boa sorte.
Parece que agora, no seu meio, você vai ter, assim, seu círculo social, né? Então, sua família, seus amigos, né? Vocês vão começar a ter momentos muito, muito massa juntos, sabe? Casamento feliz, morte ou alguém que foi embora, vício ou teimosia, espiritualidade menor, mais uma, nenhuma virada aí. Embaraço e dificuldades, legal. Embaraço e dificuldades. Seguinte, fundo do deck, né, que eu não mostrei, união é um negócio que chega. Pessoal, parece que assim, essa rainha de espadas, que é essa mocinha aqui que corta ali as cabeças, né? Vocês aqui, pessoal, vocês tiveram um grande aprendizado, né, com essa pessoa aqui que tem esse padrão infantil, que fizeram aqui, né, você refletir muito sobre se você é a rainha de espadas, tá? Sobre a forma como você se relaciona, né? O tipo de relacionamento que você procura, parece que você identificou um padrão aqui, que é essa instabilidade aqui, ou ela já aconteceu outras vezes, ou então é aquela coisa de tipo assim, nossa, eu entrei nessa furada aqui nunca mais, sabe assim? E isso fez vocês amadurecerem muito nesse sentido, tá? A espiritualidade está dizendo que porque vocês passaram por esse ensinamento, as coisas vão melhorar aí no seu ambiente social. Então, serviço, família, entendeu? Tem um antepassado seu que não suportava te ver sofrer dentro dessa situação aqui. E por isso, né, eu sinto que ou ele, ou um mentor, ou os dois juntos, né, fizeram você enxergar aqui essa situação, ver que é um vício, né? Um vício nesse caos aqui, nessa adrenalina de hoje tá bom, amanhã tá ruim. Hoje tá bom, amanhã tá ruim, né? Que tava embaraçando a sua vida. Então, assim, tá? Para algumas pessoas é o contrário, né? Você é a parte mais infantil aqui. E a espiritualidade está dizendo que isso aqui também é para você aprender, tá? Que existem pessoas que não vão aceitar certas sacanagens que você faz, né? Você precisa achar um equilíbrio aqui para você viver bem, porque o que eu tô vendo aqui é que meio que vocês é muito doido essa pessoa que a gente assim, é como se vocês quisessem que essa pessoa tomasse atitudes, mesmo sendo a sua vez de tomar, né? Vamos supor assim, você teve uma atitude aqui que foi, desculpa, a gente foi meio babaca aqui, entendeu? Às vezes você foi, iludiu, iludiu, iludiu e sumiu. Sabe como fez esse joguinho de, eu não vou responder. Essas besteiras de gente que tem 15 anos de idade ainda, tá? Se você tem 15 anos de idade, tem nada a ver, tá, gente? Continue fazendo isso, é pra vocês fazerem mesmo, que é a idade. Mas eu tô falando assim, quando chega uma pessoa de mais de 30 anos fazendo um joguinho desse, gente, pelo amor de Deus, senta, conversa, resolve, né? E aqui tá dizendo que, assim, é, existia um caminho muito bonito com essa pessoa aqui, mas, olha, sabe, é como se é como se não fosse resolver nada, porque você parece que não tá querendo se movimentar, você acha que tá presa aí, que você não pode ir atrás dessa pessoa, por orgulho, sei lá o que é isso aqui. Aí você fica nessa sensação de falta, até o ponto que você chega na exaustão de sentir essa falta, mas você também não faz nenhum movimento, porque é como se esse comportamento fosse um vício, né? E o pior é que essa pessoa também. Então, assim, eu vou pedir um conselho aqui pra você que, sabe, mas a espiritualidade menor tá falando assim que ela tá promovendo essas amarras, né? Até te cruzando aí, né? Cruzando seu caminho com outras pessoas que
são, assim, né, mais incisivas, que não vão cair nesse joguinho seu justamente para você crescer aqui, sabe? Porque parece que, sei lá, vocês têm um padrão aqui, gente, muito. Venha nós ao vosso reino, sabe? Assim, um trem meio estranho aqui. Aí vocês vêm, aparece, faz mundos e fundos, depois some. Coisa doida. Conselho aqui pro pessoal do número 2. A mente, eu tô falando, ó, a mente. Eu não tô doida. Apego ao passado. Vieram duas, eu vou aceitar. Repressão com a integração. Fundo do deck, além da ilusão. Gente, é o seguinte. O conselho que tá pedindo aqui, né, para que vocês olhem aqui, é sentimentos que vocês reprimem aqui, né? Para as pessoas que são a parte mais imatura aqui dessa situação, é como se você tivesse que se desapegar de algumas ideias que te limitam. Então, por exemplo, você acredita que mulher tem, vamos supor que você é homem, né? Eu tenho, independente, homem e mulher faz isso, né, gente? Mas assim, o fulano tem que correr atrás de mim. Ai, que. Sabe, essa literalmente é o passado, né? Apego ao passado, porque isso é uma coisa, gente, assim, de adolescente, né? E eu acho que aqui eu não tô falando com adolescente. Tô sentindo que já são pessoas mais velhas aqui. Entendeu? É, é como se você reprimisse partes suas por conta desse comportamento aí, né? Uma coisa mental. Tá falando pra você fazer essa autoanálise aí. Tem coisas que você acredita que tem que ser desse jeito, que não é desse jeito, não. Eles estão falando aqui que ninguém tem que ficar atrás de você de procissão como se você fosse santo, não. Credo. Tá bom, gente. Então, equilibra isso daí. Tem coisa da sua mente, do seu ego aqui que não tá legal. E caso você seja a pessoa que está, né, que cortou alguém que tá nesse padrão aqui, eles estão falando o seguinte: cuidado, porque a gente se apega, né? A gente se apega às situações que a gente vive aqui. Estão pedindo para você não reprimir essa dor, essa falta que você tá sentindo dessa pessoa, mas para você equilibrar isso daí, entendeu? Porque agir com equilíbrio, não vai atrás dessa pessoa, assim, né? Não, não é isso, mas assim, sente isso, né? Tudo que tem que sentir, organiza a mente, tá? Para ambas as situações aqui, gente, uma terapia pode ajudar muito, tá? Porque é como se é como se a cabeça de vocês agora precisasse de um reset, sabe? Assim, vocês precisavam analisar o padrão de pensamento de vocês, porque tem coisa aqui que faz você sentir falta, ou faz você achar que você não pode fazer nada, que quem tem que fazer é a outra pessoa, né? Então, assim, eu não tô sentindo muito profissional aqui, não, gente. Eu acho que aqui realmente hoje é uma questão de relacionamento. Mesmo que seja, tipo, amizades aqui, entendeu? É um relacionamento isso aqui. Muito embaraçoso, inclusive, né? Muito embaraçoso, inclusive. Certo, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam, manda para as pessoas aí que você sabe que vai gostar. Ajuda a gente a crescer aqui na plataforma. Interessados em leituras particulares, o contato está na descrição do vídeo. Eu espero vocês na próxima. Muito boa sorte e um beijo.